Eles podem ser pequenos, mas vou deixar isso não te enganar. Insetos estão entre os animais mais mortais deste planeta. O que lhes falta em tamanho, eles compensam em mordida. Talvez você consiga esmagá-los com um simples pisão de suas botas, mas há insetos neste mundo tão venenosos que até o toque mais leve poderia te paralisar. Você nunca vai querer sair de casa novamente quando souber o que realmente está lá fora, rastejando na lama e nas folhas. Esses são 20 insetos mortais com os quais você não quer mexer. Número 20. Sanguessuga gigante asiática. A sanguessuga gigante asiática é uma espécie de sanguessuga encontrada no sudeste da Ásia. É uma das maiores espécies de sanguessugas do mundo, chegando a até 7 polegadas de comprimento. Geralmente, é encontrada em ambientes quentes e úmidos, como florestas, selvas e pântanos. Essas sanguessugas são carnívoras e se alimentam de outros invertebrados, incluindo insetos, vermes e até mesmo pequenos répteis. A sanguessuga gigante asiática é uma grande predadora e pode ser bastante perigosa. Ela possui uma mordida poderosa que pode facilmente perfurar a pele humana e causar infecções graves. Além disso, sua saliva contém um anticoagulante que impede que o sangue da vítima coagule, permitindo que a sanguessuga se alimente sem interrupções. As vítimas da sanguessuga gigante asiática podem sofrer com perda grave de sangue, danos nos tecidos e até mesmo morte. Para se proteger dessa sanguessuga perigosa, é importante estar ciente de seu habitat natural e evitar áreas onde se sabe que ela vive. Use roupas protetoras, como calças compridas e mangas compridas, sempre que estiver em seu habitat natural. Além disso, certifique-se de se inspecionar frequentemente e remover qualquer sanguessuga que encontrar em seu corpo. Agora é hora do tópico peculiar. Apesar do tamanho pequeno e do nome um tanto bobo, o carrapato comum é muito mais perigoso do que você pode imaginar. Uma simples picada de carrapato pode levar ao desenvolvimento de uma erupção cutânea bastante desagradável e dolorosa. Mas isso não é tudo. Em alguns casos, pode causar sintomas semelhantes aos da gripe, bastante graves. Embora isso possa não parecer um grande problema para algumas pessoas, a gripe é uma situação de vida ou morte. Tome como exemplo os idosos ou os imunocomprometidos. Se eles pegarem a gripe, podem enfrentar hospitalização e, em alguns casos, podem nunca sair desse hospital. Quem diria que o humilde carrapato poderia causar tantos problemas? Como sempre, compartilhe suas opiniões na seção de comentários abaixo. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe e nos ajudem a trazer outros vídeos como este. Número 19. Mosca varejeira. A mosca varejeira é uma espécie de mosca encontrada em regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo. Elas são conhecidas por seus corpos grandes e bulbosos e asas que são cobertas por listras marrons e amareladas. As moscas normalmente depositam seus ovos em outros insetos, como mosquitos e mutucas, que então carregam os ovos para seus hospedeiros. Uma vez que os ovos eclodem, as larvas escavam na pele de seus hospedeiros e começam a se alimentar de seu sangue. Isso pode ser extremamente doloroso e causar coceira intensa e inchaço. Em alguns casos, as larvas podem até causar infecções graves ou mesmo a morte. A mosca varejeira é um inseto particularmente perigoso porque é quase impossível remover as larvas manualmente. Isso significa que a única maneira de removê-las é ter um profissional para fazê-lo ou usar algum tipo de inseticida. Se você suspeitar que foi infectado por uma mosca varejeira, é importante buscar atendimento médico imediatamente. Para evitar ser infectado por uma mosca de varejeira, é importante estar ciente de sua presença e tomar as devidas precauções. Use roupas de manga longa e calças para proteger sua pele das larvas e inspecione-se frequentemente em busca de sinais de infecção. Além disso, use repelentes de insetos para afastar potenciais hospedeiros, como mosquitos e mutucas. Número 18. Pulgas. As pulgas são o pior tipo de animais de estimação. Elas são pequenas, minúsculas até, mas, mesmo assim, são insetos perigosos que podem causar desconforto imenso e até mesmo riscos sérios para a saúde. As pulgas são insetos sem asas que medem de 1,6 a 3 milímetros de tamanho. Elas são encontradas por todo o mundo, vivendo tanto em ambientes internos quanto externos, e têm uma preferência por climas quentes e úmidos. As pulgas são mais comumente encontradas em animais, mas também podem viver em humanos e em tapetes, móveis e outros itens domésticos. E elas são perigosas por várias razões. Primeiramente, suas picadas podem causar irritação na pele e coceira, o que pode ser extremamente desconfortável. Em segundo lugar, as pulgas podem carregar várias doenças, incluindo vermes, febre da arranhadura do gato e peste.
Em terceiro lugar, as pulgas podem se reproduzir rapidamente e se tornar rapidamente um problema se não forem controladas. Para evitar pulgas, é importante manter sua casa e seus animais de estimação limpos e livres de pulgas. Aspirar e lavar a cama do seu animal de estimação regularmente pode ajudar a reduzir o risco de pulgas. Além disso, é importante verificar regularmente seu animal de estimação em busca de pulgas e usar um produto de prevenção de pulgas, se necessário. Por fim, é importante tratar rapidamente de forma eficaz qualquer infestação para evitar que elas se espalhem. Número 17. Mosquitos búfalos. Os mosquitos búfalos, também conhecidos como moscas negras, são pequenos insetos picadores encontrados em muitas partes da América do Norte. Eles têm aproximadamente 3 milímetros de tamanho e um corpo negro com uma parte de trás corcovada. Eles vivem perto de córregos, rios e outras fontes de água, onde se reproduzem e depositam ovos. Esses insetos são perigosos por várias razões. Em primeiro lugar, suas picadas podem ser dolorosas e causar coceira e inchaço. Em segundo lugar, os mosquitos búfalos podem transmitir várias doenças aos seres humanos, incluindo tularemia e cegueira dos rios. Em terceiro lugar, eles também são capazes de transmitir vermes entre animais, o que pode causar doenças tanto em humanos quanto em animais. Para evitar os mosquitos búfalos, é importante usar roupas de proteção ao ar livre perto de áreas onde se sabe que eles estão presentes. Além disso, repelentes de insetos podem ser usados para afastá-los. Se você foi picado por um mosquito búfalo, é importante procurar atendimento médico o mais rápido possível se você apresentar qualquer sintoma. A cegueira dos rios é tipicamente caracterizada por complicações na pele e comprometimento visual. Muitos casos são assintomáticos, o que significa que a pessoa não apresenta sintomas. Aqueles com sintomas adoecem de 9 a 24 meses após a exposição. Os vermes podem viver em seres humanos por 10 a 15 anos. Uau! Número 16. Barbeiros. Não, essas pequenas criaturas não são tão fofas quanto o nome delas, de jeito nenhum. Os barbeiros são pequenos seres noturnos que podem ser encontrados em muitas partes do mundo. Eles são facilmente reconhecíveis pela cor marrom escura ou preta e têm um tamanho entre 1/4 e meio polegada. Eles são mais comumente encontrados no sudoeste dos Estados Unidos, América Central e do Sul, e algumas partes da África. Os barbeiros são perigosos por várias razões. Primeiramente, suas picadas podem causar irritação e coceira, o que pode ser desconfortável. Em segundo lugar, eles espalham várias doenças para os seres humanos, incluindo a doença de Chagas, que é causada pelo parasita Trypanosoma cruzi. Essa doença pode causar sintomas graves e até mesmo a morte se não for tratada. Sem tratamento, complicações graves ocorrem em aproximadamente 20 a 30% das pessoas infectadas pelo parasita. Essas complicações podem incluir um coração aumentado, insuficiência cardíaca e um esôfago ou cólon aumentados. As pessoas até podem morrer da infecção. No entanto, há tratamento para a doença de Chagas, e se detectada cedo o suficiente, a infecção muitas vezes pode ser tratada com sucesso. Para evitar os barbeiros, é importante manter sua casa e jardim limpos e livres de bagunça. Aspirar e lavar a cama do seu animal de estimação regularmente pode ajudar a reduzir o risco de infecção. Número 15. Vespa asiática gigante. O nome científico chique da vespa asiática gigante é Vespa mandarínia. É uma espécie de vespa encontrada principalmente nas regiões temperadas e tropicais do leste da Ásia. Com um comprimento corporal de até 2 polegadas, é a maior vespa do mundo. Além disso, é um predador muito agressivo e sua picada poderosa pode causar dor extrema e outras complicações sérias. A vespa asiática gigante é nativa de países como Japão, China, Coreia, Taiwan e partes da Rússia. Ela prefere habitar florestas e áreas de baixada e é mais comumente encontrada em regiões com flores abundantes e outras fontes de alimento. Também é uma espécie invasora em algumas regiões, tendo sido encontrada na América do Norte e na Europa. Essa vespa gigante se alimenta de abelhas, vespas e outros insetos, e em humanos sua picada pode causar dor extrema, choque anafilático e insuficiência renal. Além disso, seu veneno contém uma neurotoxina poderosa que pode causar paralisia e morte em humanos se não for tratado rapidamente. A espécie também é capaz de administrar múltiplas picadas em sua vítima, o que a torna ainda mais perigosa. A vespa asiática gigante é uma criatura impressionante e definitivamente não é algo com o qual você queira mexer. Se você se deparar com uma dessas vespas, é melhor manter distância e procurar atendimento médico imediatamente se for picado. Número 14. A mosca tsetse. A mosca tsetse é uma espécie de mosca encontrada principalmente na África tropical e subtropical.
Ela tem o tamanho aproximado de uma mosca doméstica e possui um padrão distintivo de listras marrons e amarelas em seu corpo. Ela é mais conhecida pelo seu papel na disseminação da doença mortal conhecida como tripanossomíase africana, ou doença do sono. As moscas tsetse habitam áreas de savana e floresta na África subsaariana, onde se alimentam de sangue de mamíferos. Estima-se que até 3 milhões de pessoas estejam em risco de contrair a doença do sono devido à presença das moscas tsetse. As próprias moscas podem ser portadoras do parasita que causa a doença e também podem transmiti-lo para humanos e outros mamíferos através de suas picadas. A mosca tsetse é um inseto incrivelmente perigoso, e sua picada pode causar grandes danos. Ela pode levar a diversos sintomas desagradáveis, como febre, dores de cabeça, dores musculares e tonturas. Em casos mais graves, o parasita pode causar danos neurológicos graves, incluindo confusão, dificuldade para falar e até mesmo coma. A taxa de mortalidade da tripanossomíase africana é estimada entre 50.000 e 500.000 pessoas a cada ano, mas o número exato é difícil de determinar. Em 2010, foram relatadas cerca de 9.000 mortes devido à doença. No entanto, a doença é altamente subnotificada e subdiagnosticada, então o verdadeiro número de mortes pode ser muito maior. A taxa de mortalidade para essa doença horrível é próxima de 100% se não for tratada. Número 13. Abelhas africanizadas. Abelhas assassinas africanizadas, também conhecidas simplesmente como abelhas assassinas, são um híbrido da abelha mel africana e da abelha mel europeia. Elas são nativas da África e foram conhecidas por habitar partes da América do Norte, Central e do Sul, onde foram acidentalmente introduzidas na década de 1950. Essa espécie de abelhas é muito agressiva e atacará qualquer coisa que se aproxime de sua colmeia, tornando-as extremamente perigosas. Além disso, elas atacam em números muito maiores do que as abelhas mel europeias. As vítimas recebem 10 vezes mais picadas do que da variedade europeia. As abelhas assassinas africanizadas são maiores e mais ativas do que as abelhas mel europeias, e suas colmeias podem conter até 50 vezes mais indivíduos. Elas são extremamente territoriais e defensivas em relação à sua colmeia e perseguirão implacavelmente qualquer coisa que as perturbe por até um quarto de milha. Elas são incrivelmente rápidas e podem atingir velocidades de até 25 milhas por hora ao perseguir intrusos. No entanto, essa variedade não é apenas perigosa para os seres humanos, elas são capazes de causar imensa destruição às lavouras e ao gado. O veneno delas não é mais potente do que o da abelha mel europeia, mas elas podem infligir mais picadas devido à sua natureza agressiva. Suas picadas podem ser fatais em casos raros e podem causar reações alérgicas em algumas pessoas. Número 12. A lagarta pelo de gato. A lagarta pelo de gato é uma espécie de lagarta venenosa nativa do leste dos Estados Unidos. Esse pequeno inseto peludo, que se parece um pouco com o primo coisa da família Adandans, também é conhecido como mariposa de flanela do sul ou lagarta do aspe. Ela possui um espesso e longo casaco macio de pelos que pode variar de cor entre amarelo, laranja e marrom, com uma faixa escura correndo por suas costas. Essa lagarta é encontrada em florestas, jardins e parques e frequentemente pode ser vista descansando nas folhas das plantas. A lagarta pelo de gato é uma das lagartas mais venenosas da América do Norte, e o contato com ela pode causar uma variedade de reações, desde formação de bolhas e coceira até choque e até mesmo a morte em casos raros. O veneno é liberado por meio de pequenas cerdas chamadas espinhos, que estão presentes no corpo da lagarta. O contato com esses espinhos pode causar dor intensa, queimação e coceira. A lagarta pelo de gato é mais comumente encontrada no leste dos Estados Unidos, desde Massachusetts até a Flórida e tão a oeste quanto o Texas. Ela pode ser identificada por seus tufos distintivos de pelos e pela faixa escura que corre por suas costas. É importante saber que, embora a lagarta pelo de gato seja venenosa, ela não é agressiva. Ela só picará se for perturbada ou ameaçada, portanto, é importante evitar tocá-la ou manuseá-la. Basicamente, se você encontrar uma, simplesmente não interaja com ela. Número 11. Formigas de mandíbula grande. As formigas de mandíbula grande são uma espécie de formiga nativa da África Oriental, Ocidental e Central, conhecidas por sua feroz agressividade e colônias altamente organizadas. Essas formigas formam supercolônias que podem abranger até 30 milhas de comprimento, o tamanho de uma pequena cidade. Elas geralmente são encontradas em áreas quentes e úmidas, com abundância de alimentos e fontes de água. As formigas de mandíbula grande são identificadas por sua cor marrom avermelhada e mandíbulas grandes e poderosas, capazes de rasgar facilmente a pele e causar lesões graves. Elas também são extremamente rápidas, podendo correr até 10 milhas por hora, e podem ser bastante intimidantes quando estão em enxames. As formigas de mandíbula grande são muito agressivas e atacarão qualquer coisa que perturbe seus ninhos.
Essas formigas são criaturas malvadas e são consideradas pelos especialistas como os insetos mais mortais do planeta. As colônias de formigas de mandíbula grande são organizadas em diferentes castas, incluindo rainhas, operárias, soldados e zambões. As rainhas são as únicas capazes de reprodução e podem colocar até 10.000 ovos por dia. As operárias são responsáveis por reunir alimentos e manter o ninho, enquanto os soldados protegem a colônia contra predadores. Por fim, os zambões são responsáveis por acasalar com a rainha. Um aspecto das formigas de mandíbula grande que as torna tão assustadoras é o fato de que são carnívoras. Essas formigas ferozes simplesmente comem ou matam qualquer coisa que esteja em seu caminho. Elas podem dominar e até mesmo matar seres humanos se sentirem ameaçadas. Número 10. Aranhas errantes brasileiras. As aranhas errantes brasileiras são uma espécie de aranha encontrada na América Central e do Sul e são algumas das aranhas mais venenosas do planeta. Elas são identificadas por seus corpos grandes e escuros com distintas marcações em laranja, branco e preto, e geralmente têm entre 2 e 3 polegadas de tamanho. Além disso, são conhecidas pelo comportamento único, já que vagam pelo chão da floresta ao longo do ano em busca de alimento e parceiros. Elas preferem áreas escuras e úmidas e podem ser encontradas em pilhas de folhas e troncos, em casas e até mesmo em carros. A picada de uma aranha errante brasileira é altamente perigosa e pode causar dor intensa, inchaço e até mesmo paralisia em alguns casos. O veneno pode ser fatal, portanto, é importante procurar atendimento médico se você for picado por uma dessas aranhas. Além do veneno, as aranhas errantes brasileiras também têm uma natureza muito agressiva e atacarão se sentirem ameaçadas. Essa combinação de comportamento agressivo e veneno as torna uma das aranhas mais perigosas do mundo. As aranhas errantes brasileiras também são conhecidas por sua capacidade de dar uma picada dolorosa mesmo quando não estão ameaçadas. Isso ocorre devido ao fato de serem atraídas por vibrações e morderão se sentirem algo que possa ser alimento. Em outras palavras, você definitivamente não quer mexer com essa aranha. Número 9. Pernilongos. Os pernilongos são uma das pragas mais perigosas e incômodas do mundo. Eles são encontrados em quase todas as partes do globo, desde regiões tropicais e subtropicais até climas temperados e antárticos. Além disso, estão presentes em praticamente todos os tipos de habitats, incluindo pântanos, áreas úmidas, florestas e até mesmo áreas urbanas. Eles são incrivelmente perigosos para os seres humanos, pois são vetores de uma ampla variedade de doenças. Essas doenças podem variar de leves, como o vírus do Nilo Ocidental, a graves, como a malária. Os pernilongos são capazes de transmitir essas doenças ao picar pessoas e animais, transferindo os patógenos de um hospedeiro para outro. Eles têm um ciclo de vida complexo composto por 4 estágios: ovo, larva, pupa e adulto. Normalmente, eles depositam seus ovos em água parada, como lagoas, poças e valas. Os ovos eclodem em larvas, que se alimentam de matéria orgânica na água. As larvas se desenvolvem em pupas, que eventualmente se transformam em pernilongos adultos. Os pernilongos adultos então procuram um hospedeiro humano ou animal para se alimentar. É nesse momento que eles se tornam mais perigosos, pois podem transferir doenças para seus hospedeiros por meio de suas picadas. De fato, não apenas o pernilongo é o inseto mais mortal do mundo, mas também é o animal mais mortal em geral, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os pernilongos são responsáveis pela morte de mais de 725 mil pessoas a cada ano. Número 8. Formigas de fogo. As formigas de fogo são uma espécie de formiga encontrada em muitas partes do mundo, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Austrália. Elas são insetos pequenos de cor avermelhada e marrom que podem ser encontrados alojados no solo e em outras áreas ao redor de residências e empresas. As formigas de fogo são altamente agressivas e rapidamente se agruparão e atacarão qualquer pessoa ou coisa que perturbe o seu ninho. Elas também são conhecidas por morder e picar suas vítimas. A picada de uma formiga de fogo é extremamente dolorosa e pode causar inchaço, coceira e até mesmo choque anafilático em alguns casos, embora isso seja muito raro. As formigas de fogo são onívoras, o que significa que se alimentam de uma variedade de alimentos, incluindo insetos, plantas e até mesmo outros animais. Elas também são conhecidas por serem altamente territoriais, especialmente quando seu ninho é perturbado. Elas vivem em grandes colônias com uma única rainha e inúmeras operárias. A rainha pode colocar até 1.500 ovos por dia, garantindo um suprimento constante de novas operárias para ajudar a construir e manter o ninho. As formigas de fogo são resistentes e podem sobreviver a uma variedade de climas e habitats, incluindo áreas secas e úmidas. Elas preferem ambientes quentes e úmidos, como os encontrados no sul dos Estados Unidos e em regiões tropicais. Número 7. Escorpião vermelho indiano.
O escorpião vermelho indiano é uma espécie encontrada principalmente na Índia e em partes do Oriente Médio, daí o seu nome. Ele é uma das espécies de escorpião mais perigosas do mundo e é capaz de infligir uma picada letal em humanos. Ele é de cor marrom avermelhado e pode crescer até 4 polegadas de comprimento. São encontrados em áreas secas e semelhantes a desertos, podendo viver em uma variedade de temperaturas. Também podem ser encontrados em campos agrícolas, montes de lixo e outros locais com acumulação de detritos. A picada do escorpião vermelho indiano é altamente venenosa e pode causar dor intensa, inchaço e até mesmo a morte em humanos. Acredita-se que contém uma neurotoxina que pode paralisar a presa e facilitar a ingestão pelo escorpião. O veneno também pode levar ao choque anafilático, o que pode ser potencialmente fatal. É importante estar ciente da presença do escorpião vermelho indiano e tomar precauções para evitar ser picado. Use roupas e botas de proteção ao estar em áreas onde se sabe que há escorpiões e certifique-se de verificar qualquer item que tenha sido deixado do lado de fora antes de trazê-lo para dentro. Não perturbe nenhum escorpião que encontrar, pois isso pode fazer com que eles o piquem. Número 6. A aranha viúva negra. A aranha viúva negra é uma das aranhas mais conhecidas e temidas do mundo. Ela é encontrada em todo o mundo em diversos habitats, mas é mais comumente encontrada nos climas quentes e secos do sudoeste americano e do México. A fêmea da espécie é a mais perigosa, pois é ela quem possui os espinhos cheios de veneno. O veneno é 15 vezes mais potente do que o de uma cascavel e pode causar uma variedade de sintomas em humanos, desde dor e inchaço localizados até casos mais graves, como espasmos musculares, suor excessivo e até mesmo paralisia. Em casos raros, uma picada de uma aranha viúva negra pode ser fatal. A fêmea da espécie é facilmente identificada por seu corpo preto e pela distintiva marca vermelha em formato de ampulheta em seu abdômen. O macho da espécie geralmente é muito menor e não possui veneno, mas muitas vezes é confundido com a fêmea devido à sua coloração semelhante. As aranhas viúvas negras geralmente são encontradas em lugares grandes, como debaixo de pedras, em fendas e em pilhas de madeira. Elas também constroem teias grandes nas quais podem colocar até 100 ovos. A fêmea frequentemente fica perto dos seus ovos até que eles eclodam e vai defender agressivamente os ovos de qualquer ameaça percebida. Portanto, esteja atento àquela marca em forma de ampulheta vermelha. Número 5. Escorpião da morte. Com um nome tão sombrio, certamente você não está esperando um inseto fofinho e amável. O escorpião da morte é uma das criaturas mais perigosas e letais do mundo. Encontrado principalmente no norte da África e no Oriente Médio, esse escorpião é um dos mais mortais de sua espécie. Ele é grande, de cor amarelo-marrom, com um comprimento de corpo de até 7 polegadas e meia. A picada do escorpião da morte pode ser fatal e, no mínimo, extraordinariamente dolorosa. Esses pequenos terrores habitam uma variedade de habitats, desde desertos arenosos até encostas rochosas. São noturnos e passam a maior parte do tempo escondidos em lugares escuros e úmidos durante o dia. À noite, emergem e caçam alimentos, que geralmente consistem em insetos, aranhas e pequenos lagartos. A picada do escorpião da morte é incrivelmente perigosa e pode causar inchaço, náuseas e até mesmo a morte se não for tratada rapidamente. Seu veneno contém uma potente neurotoxina que pode causar paralisia e insuficiência respiratória. Pode levar vários dias para se recuperar de uma picada e, mesmo assim, os efeitos podem ser duradouros. O escorpião da morte é uma criatura incrivelmente perigosa e não deve ser subestimada. Seu veneno é extremamente poderoso e pode causar danos graves aos seres humanos se for encontrado. Se você avistar um desses escorpiões na natureza, é melhor deixá-lo em paz e evitar o risco de entrar em contato com ele. Número 4. Besouros vesicantes. Os besouros vesicantes são uma espécie encontrada em muitas partes do mundo. Eles são conhecidos por sua capacidade de produzir um composto tóxico chamado cantaridina, um irritante que causa bolhas dolorosas na pele de humanos e animais quando entram em contato com o besouro. É por isso que são chamados de besouros vesicantes. Mesmo em doses baixas, a cantaridina pode ser muito perigosa e causar dor intensa e formação de bolhas na pele. Esses insetos incômodos são comuns na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e África. Eles preferem viver em ambientes ensolarados e secos, como desertos e campos gramados. Também são encontrados em campos agrícolas, onde se alimentam de culturas como alfafa, milho e batatas, o que os torna pragas para os agricultores. Em humanos, o contato com besouros vesicantes pode causar queimaduras dolorosas, coceira e formação de bolhas na pele. Em animais, a ingestão do besouro pode causar irritação grave na boca e outras áreas do corpo, bem como náuseas e vômitos em casos extremos e raros. A intoxicação por cantaridina pode levar à morte.
Dada sua capacidade de causar danos graves, é importante estar ciente da presença de besouros vesicantes em sua área e tomar medidas para evitar o contato com eles. Se você entrar em contato com um besouro, é importante lavar a área afetada com água e sabão o mais rápido possível. Número 3. Vermes parasitas. Vermes parasitas, também conhecidos como eumintos, são pequenos organismos que vivem nos corpos de outros animais, frequentemente humanos. Eles podem causar uma variedade de doenças e sintomas, como dor abdominal, diarreia, perda de peso e desnutrição. Em alguns casos, os vermes parasitas podem até levar à morte. Esses horríveis pequenos insetos podem ser encontrados em muitos lugares ao redor do mundo, mas são especialmente comuns em regiões tropicais e subtropicais. Geralmente, eles são transmitidos por meio de alimentos e água contaminados, mas também podem ser transmitidos por contato com animais infectados, solo ou outros objetos. O tipo mais comum de verme parasita é o nematóide, que vive no intestino delgado de seu hospedeiro. Eles podem causar sintomas como dor abdominal, diarreia e perda de peso. Outros tipos de vermes parasitas incluem as tênias, ancilóstomos e tricocéfalos, que também podem causar sintomas semelhantes. O tipo mais perigoso de verme parasita é o ancilóstomo, que pode ser transmitido por contato com solo ou objetos contaminados. Eles podem causar anemia grave, que pode ser fatal em alguns casos. Se você está absolutamente indignado com isso, aqui estão algumas etapas que você pode seguir para minimizar sua exposição aos eumintos. Lavar as mãos regularmente e garantir que os alimentos sejam cozidos e armazenados adequadamente pode fazer uma grande diferença. Número 2. Lagartas da mariposa Io. A lagarta da mariposa Io é um pequeno inseto colorido com uma picada perigosa. Ela é encontrada por todos os Estados Unidos, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. A lagarta da mariposa Io tem uma aparência única e marcante, com um corpo verde brilhante com listras brancas e vermelhas. Ela também possui espinhos que são ocos e podem quebrar facilmente, ficando profundamente embutidos na pele. A lagarta vive em árvores, arbustos e vegetação baixa, onde se alimenta de uma variedade de plantas. Quando chega a hora de pulpar, a lagarta da mariposa Io irá construir um casulo na camada de folhas caídas ou se prender a uma árvore ou arbusto. Essa lagarta é perigosa para os humanos, pois seus espinhos venenosos podem causar uma picada dolorosa. A picada geralmente é leve e localizada, mas pode causar reações mais graves em algumas pessoas, incluindo inchaço, coceira e até choque anafilático. É importante tomar precauções ao lidar com lagartas da mariposa Io, como usar luvas e mangas compridas para evitar o contato. Apesar de sua natureza perigosa, a lagarta da mariposa Io desempenha um papel importante no ecossistema natural, sendo parte fundamental da cadeia alimentar ao servir de alimento para aves e outros animais. Número 1. Formigas de veludo. As formigas de veludo são pequenos insetos mais comuns no sudoeste dos Estados Unidos, embora também possam ser encontradas em todo o sudeste. Elas frequentemente são confundidas com formigas devido ao tamanho e forma semelhantes, mas na verdade são um tipo de vespa. São conhecidas como cow killer ou formiga de matar vaca devido à picada dolorosa, que dizem ser forte o suficiente para matar uma vaca. No entanto, isso não é realmente verdade. As formigas de veludo podem ser encontradas em áreas gramadas e nas bordas de florestas. Geralmente são vistas durante o dia, vagando em busca de alimento. Alimentam-se de néctar e outros insetos e podem ser encontradas em prados, jardins e até mesmo em casas. Embora o apelido formiga de matar vaca não seja merecido, elas são extremamente perigosas para os seres humanos. Sua picada pode ser extremamente dolorosa e resultar em inchaço, náuseas, dificuldade para respirar e até mesmo choque anafilático. Elas são chamadas de formigas de veludo porque tanto os machos quanto as fêmeas são cobertos por pelos densos e aveludados, com padrões brilhantes de preto com vermelho, amarelo ou laranja. As fêmeas são maiores e geralmente são vistas correndo pelo chão, enquanto os machos alados geralmente não são percebidos. Como você pode ver, insetos perigosos vêm em muitas formas e tamanhos, podendo ser perigosos de várias maneiras. E você, já encontrou algum dos insetos mortais mencionados neste vídeo? Conte-nos tudo sobre isso. Mas, não se esqueça. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe. Também confira outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela agora. Até a próxima, meus leigos!